Bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Hoje vamos falar sobre edição de fotografia, especialmente para maquilhagem. Eu trago aqui 3 fotografias, vocês poderão escolher qual é que eu vou tratar. Duas delas são do mesmo set, outra é diferente. Eu vou-vos explicar melhor porque é que nós temos que editar as fotografias em maquilhagem, especialmente quando nós fotografamos em estúdio. Vou-vos falar aqui um bocadinho sobre a teoria da luz, a teoria da cor. Todas essas coisas são importantes para vocês fotografarem, para vocês maquilharem e saberem quando é que as coisas não correm tão bem e o porquê. Perceberem porque é que quando utilizamos uma sombra tão metálica, a sombra pode não ter a cor que está na pele da modelo quando é fotografada. Isto é algo que nós temos de ter em conta, que muitas vezes nós fotografamos determinadas maquilhagens e estas maquilhagens acabam por não ter a cor, a saturação, a vibrância que têm a olho nu. E é isto que eu vou falar durante o webinar de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, digam. Eu vou fazer exatamente como eu edito as minhas fotos, vou fazer frequency separation e vou fazer como sempre faço quando estou a explicar-vos a nível de programas de edição, de software, por aí fora, um passo a passo que depois posso-vos enviar a todos que estejam a participar no webinar. Isto para que vocês entendam o passo a passo que eu fiz. Muitas vezes são muitas coisinhas que fazemos e podemos perder um passo que é vital e essencial para fazer determinada técnica, e então, como eu não quero que vocês percam nada, quero que vocês entendam na perfeição, eu utilizo sempre um TXT para vocês não perderem nada do que eu faço. Então, primeiro que tudo, eu só vou meter aqui, o webinar ainda não iniciou, mas é só para vocês saberem o que é que nós estamos a fazer. Nós abrimos o Photoshop e o segundo, vamos selecionar a foto que vamos trabalhar. É isto que nós vamos fazer. Só aqui fechar, guardar. E a partir daqui eu vou-vos explicar como é que eu faço e o porquê. Vamos só aguardar mais alguns minutos antes de iniciar o webinar para ninguém perder a informação detalhada que eu vos vou passar, está bem? Vocês vão perceber que a fotografia está intimamente ligada à maquilhagem. Ambos têm de perceber de luz, da parte do modelo, entender como é que a luz vai ser projetada no rosto, que sombras é que podem provocar, se é uma luz muito dura, o que é que isto vai fazer à pele. Então nós temos de ter isto em conta sempre que nós fotografamos a nível de retrato, para ter atenção em que aquela pessoa tenha a melhor maquilhagem possível, mas também ter consideração que por vezes, se a luz não for a correta, todo o trabalho que vocês podem ter em maquilhagem pode ser penalizado por uma má escolha de luz. E então é isto que vocês têm que ter em mente. Eu vou-vos explicar como é que é o set que eu costumo ter. Eu não fotografo em estúdio, apesar de ter um estúdio de fotografia. Quando eu faço fotografias de maquilhagem, eu basicamente fotografo no meu estúdio de maquilhagem. Então, logicamente aqui eu não vou ter toda a luz que seria essencial para ter a difusão de luz mais bonita no rosto. Por vezes, o que é que me acontece? Tenho sombras indesejáveis, tenho luz a mais em determinados pontos, outros sítios onde não tem tanta luz e que vai, não vou dizer danificar a pele, mas vai criar um ruído desnecessário. Então eu tenho que ter estas considerações quando vou fotografar. E há certos aspectos que eu gostaria de realçar e de falar convosco para vocês também terem atenção quando fazem fotografia de maquilhagem. Então, nós aqui só para uma pequena abreviatura, e vamos iniciar agora o webinar. Quando nós fazemos fotografia de maquilhagem, nós não poderemos ter um F a 2.8, a 3.5, ou seja, eu não posso focar só um elemento do meu rosto. Eu tenho que ter um F que me consiga focar a maior parte do meu rosto, mas também não posso ter um F, por exemplo, F12, F15, porque isso já iria focar tudo.
e não me iria desfocar o fundo. Então eu tenho que ter atenção que existem valores que são os ideais para fotografar a nível da maquilhagem. Normalmente, numa máquina fotográfica, nós temos a velocidade e a abertura. Então, a abertura não poderá ser uma abertura inferior, vamos imaginar, a 5 ou 4, não será inferior a isso, porque depois poderá focar só um ponto do rosto e não vamos ter os dois olhos focados, por exemplo. Só se vocês quiserem ter essa fotografia mais artística. Isso é outra coisa. Mas quando nós fotografamos beleza, nós queremos um F a partir de 5. A nível de velocidade, tem que ser uma velocidade que seja rápida, porque se ela for muito lenta, vocês vão ter problemas, porque há sempre o olho que fecha, por aí fora. Então, a velocidade ideal vai variar, como é lógico, consoante a luz que vocês estejam a fotografar. Eu, por norma, fotografo entre 150 a 220, dependendo também da minha abertura. A nível de ISO, eu não gosto de ter uma ISO demasiado elevada, porque se eu tiver uma ISO demasiado elevada, pode-me criar um ruído desnecessário e o que eu quero é ter pele. E quando eu estou a tratar pele, se eu tiver muito ruído, então a minha pele não vai ficar bonita. Depende também da qualidade das vossas máquinas. Eu, para fotografar, utilizo uma Nikon D5100, é uma máquina super básica, muito antiga. Tenho outras mais recentes, mas aquela que me dá mais jeito porque o visor vira e eu tiro fotografias com o comando disparador, e então é muito mais simples para mim, para fotografar a mim mesma. Então, a nível de ISO, eu não tenho uma ISO assim muito elevada, tento não ter uma ISO superior a 600, para cima, porque esta minha máquina não suporta e ficaria com muito ruído. Claro que existem máquinas muito melhores hoje em dia no mercado, tem a ver com aquilo que vocês têm com o vosso equipamento. Mas isto é só para vocês terem uma noção, quando nós fotografamos beleza, nós não podemos ter uma abertura demasiado baixa, ou seja, não querem uma abertura 2.8, 1.3, porque só nos vai focar a boca e talvez a zona da bochecha. Não, nós queremos focar os olhos. Quando nós fazemos fotografia também de beleza, nós queremos sempre que o ponto, o olho que está mais à frente do sujeito, seja aquele que está focado. Se este estiver desfocado, já não existe tanto problema. Por vezes vocês vão notar que estão a disparar com o comando disparador e por vezes ele vai tentar focar e pode focar o outro olho. Mas o que vocês pretendem é que seja sempre o olho que está mais à frente da câmera para ficar focado. Isto só para vocês terem noção. Então, eu quando fotografo no meu estúdio, o que é que eu tenho? Tenho espelhos com luzes, ou seja, luz frontal, e depois tenho a minha ring light e tenho um painel LED na lateral. Normalmente tenho luz frontal e duas na lateral e a máquina fica em frente. E tenho um fundo. Vocês podem fotografar contra uma parede branca, tendo em conta que se calhar iriam ter uma luz a projetar contra a parede branca para esta ficar mesmo branca e não criar sombras. Esta parte também é importante. Então, quando vocês têm já as vossas fotos e que já querem tratar as vossas fotos, nós vamos analisá-las. Ou seja, eu trago aqui algumas para vocês verem. Vamos aqui só fazer um zoom. Vocês aqui vão ver poro, vão ver aqui cabelos que nós vamos querer tirar, vão ver aqui as cores, que por vezes as cores não ficam tão fortes quanto aquilo que vocês estão a ver na vida real, e eu vou explicar o porquê. Vamos aqui só selecionar para vocês verem. Vamos aqui ver. E vocês aqui conseguem ver a textura da pele. É muito importante vocês conseguirem ver a textura da pele quando querem fazer fotografia de beleza, de maquilhagem. O que é que acontece? Nós aqui, quando maquilhamos, nós maquilhadores, nós temos a noção que as sombras por vezes ficam um pouco transparentes. Isto quer dizer o quê? Eu coloco no meu rosto, no meu olho, e quando direciono uma luz, tudo o que seja sombras acetinadas, metálicas, diamantes, elas vão refletir essa luz, vão ficar mais brilhantes. Isto quer dizer que esta zona que está mais escura na vida real, aqui vai refletir a luz e vai ficar mais brilhante, certo?
está aqui, é o Photoshop. Vocês sabem que é o Photoshop, que é o nome do webinar. Abrir o Photoshop e selecionar a foto que vamos trabalhar. Então, tal como eu estava-vos aqui a dizer, nós temos a noção que, por vezes, as zonas mais escuras acabam por não ser escuras, porque a luz está a incidir sobre nós, está a incidir sobre aquela sombra e sobre aquela sombra de maquilhagem, está bem? Sombra de maquilhagem, não sombra de rosto, e que vai transformá-la mais clara, vai-lhe refletir a luz. Então, eu sei que quando for editar esta foto, terei que voltar a colocar a parte escura nesta zona, porque nós temos de ter a noção que nós não somos planificados, nós temos alturas nos nossos rostos que são diferentes e é isto que cria sombras. Nós em maquilhagem tiramos essas semi-sombras, fazemos contra-sombreamentos para a pele ficar bonita e sem termos alturas desnecessárias. O que é que acontece? Eu aqui sei que eu tinha uma luz aqui na lateral, vocês conseguem ver a luz na lateral, porque vem aqui na minha bochecha a luz a incidir aqui, ou seja, eu tinha aqui o painel de LED nesta zona e vê-se mais luz nesta área. Então eu vou ter que ter atenção, porque a cor que eu tenho aqui é mais laranja do que esta. E então eu vou ter que balancear e ter esta noção quando for editar a minha foto, que as cores que eu coloco, muitas vezes elas vão ficar demasiado cruas, pouco saturadas, porque estão a refletir toda a luz. Faz sentido para vocês? Digam-me se faz sentido, se vocês compreendem essa parte. Se vocês colocarem um iluminador na mão, conforme a luz bate, vão ter demasiada luz. E quando mexem, já não vão ter as sombras que têm. Então isto é muito importante quando nós editamos parte de maquilhagem. Outra coisa que nós temos de ter atenção é que eu no meu rosto, eu vou ter sempre sombras e vou ter sempre luz. Mas há zonas que eu quero mais sombra e zonas que eu quero mais luz. Isto, nós em maquilhagem, nós maquilhamos de forma a que os rostos sejam mais bonitos, a olho nu, em que nos anos 50, à volta disso, Westmore definiu que o rosto mais bonito seria o oval. Então, sempre que nós filmamos, fotografamos por aí fora, tentamos colocar sempre a maquilhagem e a luz sempre oval no rosto, porque tecnicamente é o rosto que fica mais bonito. Então, nós utilizamos as técnicas de morfologia, ou seja, se eu tenho um rosto, vamos imaginar que tem a testa extremamente alta e que depois começa a afinar para um queixo, eu não quero evidenciar a testa alta, ok? Então, eu vou ter que utilizar base, um tom mais escuro, para criar sombra. Mas se eu estiver a fotografar num sítio onde a luz não é correta, como o estúdio que eu estou a fotografar, eu sei que quando for incidir aquele painel LED, se calhar vai-me dar demasiada luz naquela zona que eu escondi com maquilhagem e que eu vou necessitar de voltar a meter essa sombra. Então, eu não fui à procura, mas procuro agora aqui morfologia rostos, só aqui para vocês. Vemos aqui imagens, vamos aqui só para entender. Ok, vamos só assim fazer assim para vocês verem. Então, nós temos vários tipos de rosto. Isto quer dizer que eu vou ter esta atenção quando maquilhar, mas também quando for colocar a minha luz. Quer dizer que... Vitor, essa informação está toda no campus. É de 0 a 10, está bem? Então, continuando aqui a informação, nós temos de ter esta informação e esta percepção quando fotografamos. Qual é que é a luz mais adequada para aquele rosto, para aquela pessoa? Nós normalmente, para quem está desse lado e faz fotografia, sabe que nós vamos ter que modelar a luz de forma a ser mais lisonjeira para a modelo. Claro, também vamos colocar o modelo da melhor forma possível para a pessoa não parecer tão quadrada. Ou seja, fotografar de frente muitas vezes não é o melhor, nós viramos na lateral. É a mesma coisa quando estamos a fotografar um rosto. Vamos tentar arranjar a melhor luz para não termos um rosto demasiado largo, está bem? Então, vamos aqui só aqui numa breve pesquisa para vocês verem. Vamos aqui ver aqui alguns interessantes que possa ter aqui. Deixem-me só aqui procurar aqui de lado.
procurar aqui uma imagem maiorzinha do que esta, para vocês verem. Contorno. Nós chamamos isto de criar um contorno que seja mais favorável. Vamos aqui ver aqui este. Tendo em conta o rosto das pessoas, as pessoas não são todas iguais, nós vamos ter que criar sombras para fazer com que este rosto não seja tão largo por aí fora. Então nós vamos ter isto em mente e vamos, consoante se é um rosto mais redondo, eu vou ter que criar determinadas sombras nas laterais para o tornar mais oval possível. Se eu tenho um rosto que é, por exemplo, o coração, nós vamos ter que escurecer também aqui estas laterais para não ser uma testa tão alta. Temos também aqui o triângulo em que nós vamos aqui funilar as bochechas, por aí fora. E eu faço isto em maquilhagem. O que é que acontece? Quando a luz não é perfeita, nós vamos ter que voltar a fazer isto na fotografia. Então eu reforço tudo o que eu fiz na minha fotografia. Agora eu pergunto, vocês gostariam de ser a cores ou preferem que seja apenas um eyeliner como este para vos mostrar a edição da fotografia? Preferem, eu posso fazer por exemplo nesta que tem cor. Preferem cor? Digam lá. Preferem com cor para vos mostrar como é que faço a parte de cor? A cor? Então vamos fazer aqui com cor. Então, primeiro que tudo, eu vou duplicar a minha camada. Eu iniciei com a minha foto e vou fazer Ctrl J. Eu vou meter aqui, terceiro passo. Duplicar a camada. Quem tem o iMac já sabe que é o Command. Quem tem o Windows é o Ctrl. Mais J. Ok? Só que eu tenho que duplicar 2 vezes. E eu vou explicar o porquê. Eu tenho o meu rosto e eu na edição, para quem faz edição de fotografia, muitas vezes vai só ao pormenor tirar uma borbulhinha ou assim. Eu não, eu aqui tenho um problema, eu não fotografei da forma mais correta, em que não tinha a luz mais perfeita. Então tenho que simular a luz mais perfeita aqui. E o que é que acontece? Eu vou ter que ter uma camada só para a cor e uma camada só para a textura. Chama-se Frequency Separation, tá bem? Eu vou meter aqui Frequency Separation. Separation será a técnica que iremos realizar. Pronto, só para vocês terem em mente. Então, na camada 1, eu vou clicar e vou escrever cor. E aqui vou escrever textura. Para vocês terem isto em mente. Então, vocês têm aqui e conseguem ver. O que é que eu vou fazer? Na camada de cor, eu tenho que vir aqui a filtro, blur, e venho a Gaussian Blur. Bem, ele apareceu aqui. E o que é que ele vai aparecer? Vai-me aparecer a minha imagem completamente blurizada. Ou seja, se eu aumentar demasiado, eu vou deixar de ter o meu rosto. Se eu fizer assim, vocês vão ver que quase não se nota a camada que eu fiz blur. Qual é que é o objetivo da técnica? É nós fazermos um blur à pele para que não exista grande diferença de tons. Não pode haver manchas. Mas temos de ter atenção que ela não poderá estar tão alta que eu perco todos os meus detalhes e as cores ficam juntas umas com as outras sem se perceber bem o que são. Por exemplo, isto. Isto é um erro, não podemos fazer isto. O aconselhado é fazermos entre 4 a 7. Eu vou meter aqui talvez 4.8, assim 4.6. E que eu consigo ver luz e tenho ainda aqui várias cores, ou seja, não está demasiado, mas eu vou conseguir trabalhar a minha pele perfeitamente assim, desta forma. Então, vamos aqui escrever. O que é que eu vou fazer? 5. Na camada de cor, que é a primeira layer duplicada, vou a Filter, Gaussian Blur.
e meto o valor a 4.6. Já sabem que o valor ideal é entre 4 a 7, dependendo da fotografia. E vou então fazendo um OK. Onde diz a textura, terei que fazer outra coisa. A textura vai trabalhar só com a minha pele. Então, eu venho a Image, Apply Image. Só aqui para vos... E aqui o que eu vou fazer é uma coisa muito simples. Eu vou buscar a textura da cor que eu defini com aquele blurrizado e vou então fazer o quê? Venho a Subtract aqui e meto 2, 128. Vamos então aqui, para vocês não perderem nada. Se vocês estiverem com dúvidas, vão perguntando. Eu estou a escrever tudo para ser mais simples e para vocês não perderem o passo a passo. Vocês podem depois criar uma ação já com isto tudo, em que é muito mais simples, já clicando num botão em que criam a ação da Frequency Separation. Então venho aqui adentro de Image, Apply Image, onde diz Layer, eu meto a minha layer com o nome cor, ok? Vou meter assim só para vocês. Aqui, cor. Assim, se calhar é mais fácil de vocês entenderem. E depois, aqui no blending, escolho o Subtract e defino o Scale a 2 e o Offset a 128. Pronto, isto é o padrão. Eu faço um OK. O que é que isto tem agora? Tem toda a minha textura de pele. Toda. Só que eu não consigo trabalhar assim. Eu preciso de ver. E então, o que é que eu vou fazer? Vou escolher como um blending mode o Linear Light. E se eu for aqui alterar, vou clicar em Alt para ver o antes e depois. Vocês não têm qualquer tipo de diferença entre o antes e o depois. Podem ser aplicados a qualquer foto, está bem? Têm que fazer exatamente aqui como eu estou aqui a indicar. Se vocês meterem outros valores não vai resultar. Então, depois, o Blending Mode de Layer Textura passa para Linear Light. E agora é que vamos à parte mais engraçada para começar a editar. Como é que eu edito a parte da cor? Só existe. Antigamente eu fazia de outra forma, mas esta é a forma mais correta e que vocês vão perceber que a vossa foto vai ficar mesmo bonita. O que é que eu desejo fazer? Desejo que a minha pele esteja mais equilibrada, porque tenho várias fontes de luz que fizeram luzes onde eu não queria e fizeram sombras onde eu não queria. E eu preciso transformar tudo mais homogéneo, tal como estava quando eu fotografei. Claro, se eu tiver uma boa luz, eu quase não vou precisar de fazer aqui uma grande alteração. O que é que eu utilizo? Eu venho a Brush e venho aqui ao Mixer Brush Tool. Então vamos lá. Aqui, agora, no 8 passo, vai ser na Layer Cor, selecionar o pincel, que é o Mixer Brush. E o mesmo deve ter as definições, são estas. Definições. Deve ser entre 15 a 25. Neste caso eu escolhi o 25, por isso tenham muito cuidado a utilizar para não ser demasiado. Então, as definições de Wet, de Load, de Mix, de Flow, estão todos a 25%, enquanto que estes aqui em cima está tudo a 0, está bem? E aqui eu faço um Clear, aqui eu meto um Clear para ele ficar sem cor, ou seja, ele está a trabalhar sobre a minha camada e não está a ir buscar cor. Faz sentido, certo? Isto é muito importante, se vocês não tiverem bem aqui este setting, ele vai ficar estranho. O que é que eu devo ter em noção quando em B, vocês já sabem que voltam para o brush, está bem?
o que é que eu tenho que ter em noção quando estou a utilizar esta ferramenta? Não pode ser pequena demais para a área que eu desejo. Isto quer dizer o quê? Vamos aqui fazer um zoom out. Imaginem que eu estou aqui, que é uma área que nós nos esquecemos e que eu digo sempre às minhas formandas, vocês têm sempre a maquilhar a zona do colo, do pescoço, porque vai ficar estranho. Vai haver uma grande diferença entre o rosto e o colo. Então, nem que seja só meter protetor solar que dá assim um bocadinho de brilho, iluminador, é necessário para ter aqui algo importante ao fotografar para não ser... Vocês vão notar uma grande diferença de tonalidades, por aí fora. Então, quando eu venho a ver, como vocês podem ver, se eu trabalhar com isto, este tamanho, a zona que eu pretendo é demasiado pequena. Então, eu tenho que adequar o pincel à zona que eu pretendo, mas tenho que ter algo em conta. Se eu estou a mexer cor, eu sei que aqui tenho uma parte mais escura e aqui uma parte mais clara. Então, eu vou primeiro trabalhar as zonas do mesmo tom, porque senão eu vou misturar tudo. Vou passar a explicar. Reparem, eu vou passar e vou até tirar a camada de cima para vocês verem. Agora vou à parte da parte de luz e estou a passar naquela zona. Eu vou apenas tratar uma parte do meu colo, em que vocês podem ver que está a ficar mais unificado. Às vezes perguntam-me como é que eu tenho a sensibilidade para tratar a foto. Eu utilizo muitas vezes este pincel como se fosse um pincel real de maquilhagem. Então quer dizer que eu, quando estou a fazer uma sombra, eu primeiro coloco o produto mais escuro, não é? Nesta zona, e trabalho essa zona. Depois é que vou para a parte clara. Se eu misturar a zona escura com a parte de luz e fizer tudo, vai ficar uma mancha. E é exatamente o mesmo conceito, vai ficar uma mancha. Então nós vamos trabalhar como se estivéssemos a pintar. Então vamos aqui ver o antes e depois. Só que uma parte que eu fiz, e reparem como aqui ficou diferente. Vamos ver o antes e depois? E vejam a diferença. Nós temos de ter sensibilidade à maneira que vamos fazer para também não ficar demasiado tratado. Então, eu tenho sempre de ter isto em mente e vou sempre adequando o meu pincel e tento só passar uma ou duas vezes à medida que vou trabalhando. Muita atenção, se eu passar aqui por cima de algo que não é a minha pele, eu vou criar uma mancha. É isto que nós temos de ter em conta. Nós não podemos vir ao limite com o pincel de brush, porque isto não é, esta zona daqui não é pele, tem uma mistura de fundo com pele. Então, eu nestas zonas vou ter que adequar o meu pincel e vou ter atenção para trabalhar de forma suave e vou trabalhar de fora para dentro, para vocês terem essa noção. E já está, eu não passo mais do que isto. Nesta zona em que eu tenho aqui esta parte da veia, o que é que eu vou fazer? Eu não posso ter um pincel que seja demasiado largo, porque se eu fizer desta forma, eu vou retirar esta pequena sombra que existe. Então, eu vou ter que adequar o pincel a passar exatamente naquele ângulo. E eu consigo, então, trabalhar de forma mais inteligente, mais eficaz e mais detalhada. Ou seja, eu aqui só estou a trabalhar na parte da luz. E eu aqui volto à parte da luz, que eu retirei um bocadinho, e agora volto a colocar. Vamos ver, para vocês verem o que é que eu estou a fazer. Notam? É uma grande diferença. Nós temos de ter a sensibilidade de não tratar em demasia. Vamos então aqui ao rosto. O que é que acontece aqui no rosto? Nós temos uma parte alta, uma parte mais afunilada. As partes altas do rosto normalmente são aquelas onde incide a luz. Neste caso seria esta zona. E a parte onde afunda é esta zona onde é criada uma sombra natural do rosto. Lembrem sempre que as sombras não são quentes, mas sim frias. E então eu tenho que ter isto em atenção à medida que eu vou trabalhando. Como é que eu faço isto? Eu primeiro trabalho a zona da luz e arrasto para onde eu pretendo, antes de vir à parte escura. Porque se eu fizer um pincel aqui também demasiado grande, ele vai me estragar o trabalho todo.
e eu tenho que adequar sempre o pincel à área que eu pretendo trabalhar. Por exemplo, eu sei que esta parte é sombra. Se eu fizer um pincel maior do que este, vai ser muito mais complicado e vai-me estragar o meu trabalho. E então eu faço como se estivesse a maquilhar. Eu maquilho desta forma. Então vou arrastar o pincel do escuro para a zona mais clara. Só que esta zona eu tenho que fundir. Se eu tenho que fundir, então vou aumentar um bocadinho mais o meu pincel, ligeiramente, e vou trabalhar aqui as extremidades. E trabalho. E vamos ver aqui um antes e depois, para vocês terem noção. Conseguem notar? E vou trabalhando desta forma. E é como eu vos digo, se a luz estivesse bem balanceada, eu não tinha que ter tanto trabalho a editar como tenho aqui. Então o que é que eu faço agora? Esta zona é de blush. Eu sei que existem aqui muitas pessoas que não compreendem a maquilhagem, que não são da parte de maquilhagem, mas é bom também vocês terem a noção de quem maquilha quando editam uma foto, para entenderem. Então, a zona de colocação correta de um blush é esta zona. Se por acaso algum fotógrafo, alguém que faça fotografia, sentir que tem blush nesta zona, é um erro técnico e não deveria estar lá. Por isso, vão ter mais trabalho a editar. Então, quando eu tenho uma parte de cor, eu apenas tenho que trabalhar na zona onde deveria estar esta cor. Isto quer dizer que eu não posso arrastar esta cor para baixo. Eu trabalho em pequenos movimentos e não trabalho mais do que isto, para ficar onde deveria estar. Também ter muita atenção para não voltar a ir para cima da zona de luz, na zona alta do rosto, está bem? Digam, vocês até aqui, alguma dificuldade, alguma dúvida? Vou trabalhar aqui a parte de luz no queixo. Façam perguntas para eu responder. Reparem que eu vou tirar aqui esta sombra que foi criada e venho aqui à parte. Não? Pronto. Se vocês tiverem, não tenham problemas em perguntar. Tem mesmo quem não percebe de maquilhagem de fazerem perguntas, porque as dúvidas de uns podem ser dos outros. É possível, sim. Nós podemos fazer isso tudo. Porquê? É uma excelente questão, Ariana. Nós, quando fotografamos, as nossas sobrancelhas ficam quase transparentes. Vê-se aqui um bocadinho da cor do que foi colocado, mas como eu tinha uma luz frontal, ela ficou muito transparente. Então o que é que eu tenho que ter atenção? Eu tenho que as preencher. E como é que... Eu vou só fazer aqui um zoom para vocês verem. Vocês veem que aqui está mais forte do que aqui. Tem a ver com a parte de luz a incidir. Então, eu venho aqui ao pincel e vocês até podem, e eu faço isto muitas vezes e vou fazer ali embaixo, mudar o formato do meu pincel, só que assim, para ele ficar mais ângulo, como se fosse um pincel de maquilhagem. E exatamente, é isso mesmo. Então o que é que eu faço? Eu tenho que puxar a parte escura para a parte clara. Se vocês fizerem assim e ele ficar claro, quer dizer que aqui tem mais escuro do que ali. Então fazem ao contrário. Vocês vão tentando. Aqui, eu estou a trabalhar de forma, aqui faço clique, 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 está bem? E agora limpo as extremidades e volto a fazer. Vamos ver o antes e depois? É isto que eu vou fazendo. O que acontece? Esta é a primeira parte em que eu estou a criar a minha cor com mais... equilibrada, está mais equilibrada porque a parte estava muito clara, partes muito escuras devido à luz que é projetada. Mas eu depois terei que trabalhar com outras ferramentas para voltar a equilibrar o que é claro e o que é escuro, através de curvas. Então, vamos aqui fazer... Ele não está a trabalhar com cor, Sofia, tal como eu vos mostrei, ele não está a trabalhar com cor. Ele está a trabalhar sobre a vossa camada de cor, que eu defini como cor, e tem uma camada de textura. Nós vamos à cor e trabalhamos este pincel que ele está wet e vamos aqui trabalhando o mesmo, vamos arrastando a cor, está bem? Ele está a trabalhar sobre a camada, está bem? Ele não tem cor. Isto é importante para vocês terem essa noção, porque vocês podem facilmente manchar aqui um trabalho. Agora vou só fazer um zoom out para nós vermos a diferença. Okay? Mais equilibrado. Eu, por norma, eu não tiro rugas, não tiro nada dessas coisas. Aqui os pezinhos de galinha, não tiro nada, nada, nada.
o que eu faço é trabalhar apenas com a cor ficar mais homogénea possível. Claro que eu venho aqui, imaginem, eu utilizei uma sombra nova e ela tinha um fallout incrível. Fallout é quando nos cai sobre o rosto. E então sempre que eu pestanejava, voava a sombra por todo lado. Então eu quero dizer que eu tenho que ir tratar isto. Primeiro que tudo, eu tenho que equilibrar o tom. Eu primeiro trato tudo em cor. Volto ao pincel e vou expandir e vou aqui só passar por cima onde está roxo. E vocês vão dizer, Diana, ele não está a desaparecer. E nem é suposto desaparecer, porque isto é uma textura diferente. Mas quando eu for passar aqui na camada textura com o carimbo, ele vai desaparecer. Está bem? Vocês aqui podem também delinear melhor a parte da sobrancelha, da sombra, por exemplo, aqui. Como podem ver, criou aqui, com a luz a incidir, parece que ficou aqui uma mancha. E era o que eu vos dizia, as partes escuras por vezes não ficam tão escuras, reflete a luz, por aí fora. Então voltamos a B. E aqui, quando eu trato zonas mais de eyeliner, eu vou adequar, reparem, aqui o meu pincel para ficar em ângulo. Ok, perfeito. E o que eu vou fazer é traçar aqui o risco. E vocês vão dizer, não parece estar a fazer nada, mas está. Mas de forma muito suave. Eu aqui quero limpar o meu risco. Vou aumentar um bocadinho mais. E vou limpar aqui por baixo. E vou puxar a minha sombra aqui. E vou clicando, 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 de forma... Vocês têm que ter muita paciência quando estão a editar fotografias, especialmente em maquilhagem. Eu comecei a fazer fotografia, sempre gostei de edição de imagem, só muito tempo depois é que eu fui para maquilhagem. Então, para mim é essencial perceber de luz, de fotografia, de cor e depois, essencial, perceber o que é a maquilhagem e onde é que a maquilhagem deve estar. Porque vocês podem fazer trabalhos fantásticos de maquilhagem, mas têm que ter a noção que por vezes esse trabalho é inglório a fotografar. A fotografar nem sempre é aquilo que é. Reparem, eu aqui quero puxar mais o meu laranja para esta zona. E o laranja não está tão vívido quanto eu queria que ele estivesse, mas eu vou tratar dessa situação. Vamos ver aqui o antes e depois. Vêem a diferença? É uma diferença muito grande. E é o que eu vos digo, é de forma subtil. Eu aqui quero puxar o laranja mais aqui para a zona do roxo e vou puxando lentamente. E eu vou trabalhando de forma moderada para criar, então, estas zonas onde bateu a luz e ficou demasiado claro, porque eu estava a utilizar sombras metálicas. E é isto que acontece muitas vezes. Vocês aqui podem limpar a parte da sobrancelha, como é lógico, podiam esticá-la por aí fora. Já seria uma edição mais avançada, que poderiam fazer sem problema nenhum. Primeiro vou fazer toda a parte de cor. Uma das partes que eu faço sempre é limar as zonas onde se coloca a pestana falsa. Isto quer dizer que é o quê? Quando vocês colocam cola de pestanas, às vezes fica muito clara aquela zona. E então eu venho aqui com o pincel e arrasto o escuro por aqui fora. E exatamente, é isso mesmo, Vitor, é isso mesmo. É como se eles estivessem todos líquidos e nós estamos apenas a trabalhar os mesmos. Aqui está muito clarinho. E vamos fazer aqui um zoom out neste olho para vocês entenderem. E começam a ter então... Eu aqui sinto que ele ficou aqui um bocadinho claro demais. O que é que me apetece fazer? Apetece-me vir aqui com o brush maior e puxar um bocadinho para cima. Tá bem? Eu agora tenho de tratar aqui uns problemas. Primeiro que tudo, como é que eu vou editar a parte da textura? Eu faço primeiro esta parte toda, aqui como vocês já perceberam, a nível da cor, em que eu venho aqui. O lábio eu nem mexo muito, eu por norma diminuo, faço é mais vezes diminuir. E passo apenas nestas zonas.
ter atenção, tal como eu vos disse, que os rostos nem todos têm o mesmo formato. Isto quer dizer que esta parte eu coloquei mais escuro na lateral do meu nariz. Se eu puxar para cima, eu vou estar a alterar o contorno natural, onde é uma sombra, certo? Então eu não quero que isso aconteça. Eu vou estar a trabalhar como se estivesse a trabalhar em maquilhagem. Aqui nesta zona tem uma olheira. Claro que tem, porque a luz não era mais adequada. Se eu tivesse uma luz deste lado, fosse uma softbox, já iria ter uma luz mais difusa e eu não iria ter esta parte. O que eu faço é retirar aqui a parte da mancha, só passando assim ligeiramente. Então vamos assim, só para vocês terem aqui. Eu estou a fazer isto muito rápido, também para vocês conseguirem visualizar a diferença. Porque é um trabalho muito minucioso que nós temos de trabalhar de forma ao detalhe. E ter sempre atenção de não vir aqui às arestas. Se eu vier aqui à aresta, e vou fazer aqui o erro para vocês verem como é que vai ficar o meu cabelo, por exemplo. Vamos aqui pertinho. Para vocês verem. Olhem como é que ele vai ficar. Não é? Está a ficar estranho. Isto é um erro. Nós não vamos aqui à parte do cabelo. E não vamos aqui à parte das laterais. Olhem ele aqui a ficar. Que mancha. Olha ele a ficar assim. É um erro. Está bem? Nós estamos a trabalhar só aqui dentro do nosso rosto e vamos só aos sítios necessários. Por exemplo, aqui tem um bocadinho de sombra. Eu poderia retirar esta sombra de forma fácil, porque tinha uma luz deste lado que me criou sombra, certo? E então eu vou passar só ligeiramente e ele vai já me ajudar a retirar um bocadinho, pouco, mas retirou, pelo que eu pretendia. Ainda posso criar melhor. Então, esta seria a limpeza a nível de cor. E agora a nível de textura, muita atenção. Nós vamos aqui a carimbo, também poderão ir a pence rápido, mas tem que ter sempre aqui current layer, muito importante, senão vai dar porcaria. Opacidade, vocês podem ter uma opacidade, por exemplo, 20 a 30, sem qualquer problema. Aqui o flow também é a mesma coisa. E agora, só aqui. Ele está-me a dizer que eu tenho que fazer o alt, eu já vos vou explicar. Ele precisa de ir recolher informação à minha camada de textura para voltar a duplicar essa textura noutra zona. Então, se eu tenho aqui uma manchinha de cor, eu venho a carimbo e tenho que adequar o tamanho da minha mancha ao tamanho do meu carimbo. Por exemplo, assim já seria bom, mas eu consigo fazer melhor. Por exemplo, assim. E depois venho ao sítio que eu quero copiar aquela textura. Eu vou... Já está. Eu nunca tenho o carimbo a 100%. E venho aqui e vou limando. Reparem que ele está a ir buscar a outro sítio e eu consigo limpar. Aqui, muita atenção, ele estava a buscar um sítio onde tinha cor, onde tinha ali um bocadinho da sombra. Isto muitas vezes também é bom, quando nós temos estas luzinhas que aparecem, que é o glitter por aí fora, nós podemos retirar, porque são desnecessárias e que acabam por chamar a atenção para aquela zona. Por exemplo, vamos aqui, esta zona tem um bocadinho de mancha de sombra que caiu, então eu venho aqui e venho simplesmente aqui. Ele, como é lógico, não vai desaparecer na totalidade porque preciso passar a parte da cor, está bem? Ou seja, depois eu voltaria a esta camada com o pincel que eu vos disse e iria trabalhar o mesmo. Muita atenção, eu nunca arrasto para não criar formas estranhas. Aqui caiu esta sombra toda e eu posso retirar. Isto só acontece porque anteriormente na camada de cor já tinha retirado a cor a esses pontos. E exatamente, eu fui lá e passei, por exemplo, eu aqui não passei o pincel, Tiago, e então, por vezes temos aqui umas manchinhas. O que é que ele me está a dizer? Que eu preciso vir a cor, preciso vir outra vez ao pincel e preciso voltar a passar aqui.
e agora sim já vai ficar perfeito. Por isso é que eu vos digo, é um trabalho de paciência, porque especialmente quando vocês têm que fazer edição de imagens de fotografia, é para editoriais ou Instagram, essas coisas todas, e nós queremos que o trabalho esteja bonito. O uso da função Gaussian Blur foi para diluir os pixels e enfraquecer a opacidade. Ou seja, Vitor, aqui nesta, o que eu fiz com o Gaussian Blur foi transformar apenas a cor. A cor ficou mais homogénea. Tentei que houvesse menos manchas com esta camada de cor. E aqui a parte da textura eu fui buscar só os altos relevos. Vamos fazer assim o normal. E que eu tenho aqui toda a informação que eu necessito. E ele foi buscar esta informação de cor no Apply Image para também nós termos esta informação à medida que nós trabalhamos. Vou só fazer aqui e vamos ver aqui um antes e depois. O que é que acontece? Tal como eu vos disse, as cores por vezes não são tão impactantes ao olho nu como na fotografia, por vezes perde-se aquele impacto, tem a ver com a luz direta e as nossas sombras acabam por desaparecer. Então o que é que eu necessito fazer? Eu venho criar aqui uma camada de curvas. Vamos aqui. E primeiro crio curvas bastante altas, isto quer dizer com muita luz, e vou fazer aqui Ctrl I. Vou só aqui escrever o que é que eu fiz, está bem? Aqui trabalhamos apenas na camada que diz cor. E na nova textura usamos o carimbo Current Layer entre 25% a 45%, depende do que seja a mancha ou por aí fora. Ok. Agora aqui no 10 vamos criar curvas. Eu vou-vos explicar melhor. Vamos criar curvas, uma de luz e uma de sombras. Vou escrever assim para vocês. Uma de luz e outra de sombras. Então, nós quando fotografávamos analogicamente, nós íamos para a câmara escura e tínhamos que utilizar técnicas e ferramentas para escurecer ou clarear a minha imagem. Não há problema, Joana. E então, eu utilizava que tipo de ferramentas? O Burn e o Dutch. Eram ferramentas que eu utilizava para escurecer. O Burn escurecia. O Dutch eu aclarava certas zonas da minha imagem. Ou seja, não pensem que por ser fotografia analógica não havia edição de imagem, porque havia bastante edição de imagem. E eu vou fazer isto mesmo. Eu vou criar aqui uma que vai ser a da luz. E agora vou criar outra camada que vai ser as minhas sombras. E vamos escurecer bem. Ok? E vou inverter. Ctrl I, inverte. Qual é que é o objetivo quando nós utilizamos uma camada de curvas? Neste caso, nós estamos a utilizar uma Layer Mask. A Layer Mask não vai afetar a minha camada, a minha fotografia diretamente. É como se fosse um filtro usado por cima. E como é que eu faço isto? Tem a ver com revelação. Se nós pensarmos que estamos numa câmara escura, quando eu quero revelar a minha fotografia, tenho então que lhe dar luz para ela ser revelada. Isto quer dizer que eu vou utilizar o pincel, mas o Brush Tool, tem que ser o Brush Tool aqui, vou só meter assim, o pincel assim. E que vou ter atenção que esta será a da luz, vou meter aqui, luz e sombra. Só para vocês terem aqui noção. E podem criar um grupo se quiserem, de curvas, poderiam criar um grupo, se for mais fácil para vocês. E então, isto quer dizer que quando eu faço a preto, ele não me vai revelar nada, mas quando eu pinto em branco, ele vai revelar. Vocês veem a diferença. Então,
vamos fazer o antes e depois, ele revelou. Mas como veem, ficou uma mancha muito grande. Porquê? Porque eu estou a adicionar demasiada, estou a revelar demasiado daquilo que eu pretendo. Vou então apagar. Como é que eu apago? Clico em X, ele troca o pincel para preto e volto a passar no mesmo sítio e ele acaba por apagar. E a minha imagem fica sempre intacta, porque vocês não estão a trabalhar diretamente sobre a imagem, tem um filtro por cima. Imaginem desta forma. Eu envio-vos aqui a lista sempre, está bem? Então o que é que eu tenho de considerar? Quando eu quero trabalhar com estas curvas, o meu pincel tem que estar adequado e eu, a nível de luz, no máximo só posso utilizar 9, entre 5 a 9, senão vou depositar demasiada luz. Então, onde é que a luz está a incidir? Está a incidir no meu canto interno, já tem a ver com maquilhagem. Nos pontos altos, ele também incidiu aqui. Aqui também tem luz, reparem. Aqui tem luz. Vou passar aqui um bocadinho. Agora vamos mostrar o antes e depois. Sim, como podem ver, ele a passar. Deixa-me só aqui meter o flow a 100%. Aqui. E vou passando. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu diga, porque eu estou a fazer assim bastante... ele está-me a apagar e vocês não me diziam nada. Estava a achar estranho que estava a tentar e ele não estava a revelar a luz. Então eu estou a aplicar luz nestas zonas onde, por norma, reparem, eu vou querer mais luz. Claro, se eu exagerar, clico em X e volto a apagar as zonas onde não deveria estar tanta luz. Vamos ver o antes e depois. Vou diminuir aqui um bocadinho. E clico outra vez em B e em X mudo de branco para preto. Já sabem que o branco vai-me revelar. O que é que eu sinto necessidade? Sinto necessidade de voltar a colocar aqui luz. Ficou mais escuro por estar a olhar para baixo. Não tinha nenhuma fonte de iluminação e está-me a criar aqui uma sombra no olho. E então, muito importante, aqui vou também colocar. Onde é que eu necessito colocar mais luz? Aqui, nesta zona. Onde ela já tinha, mas eu vou voltar a reforçar esta luz. Ter sempre a atenção de adequar o vosso pincel àquilo, ao tamanho que vocês estão a aplicar a luz. Por exemplo, aqui nos lábios, passamos aqui. Eu aqui tenho sempre atenção. Fazer assim, mais diminuído. Assim. Vamos ver aqui o antes e depois. Reparem. De forma muito ligeira e começa-me já a alterar a minha foto por completo. Vamos aqui fazer um zoom out. Aqui, eu não posso esquecer que aqui também eu vou ter luz. Vamos voltar a dar luz. A dar luz. Exatamente, é como se fosse o iluminador. Nós apenas vamos voltar a colocar luz nas zonas onde fazem sentido. E agora vou colocar as minhas sombras nas laterais do meu rosto. Muita atenção, eu aqui posso diminuir, vocês vão ter que ver se é demasiado ou não. Aqui, Ariana, quando falamos nas sobrancelhas que elas ficam muito claras, eu gosto sempre de passar a parte de curvas na sobrancelha, novamente, para voltar a ter, e reparem a diferença. Então aqui, ele apanhou muita luz, e eu não quero tanta luz. Aqui a parte do côncavo. O côncavo tem sempre uma concavidade. E como podem ver, ele ficou quase sem concavidade. Não, estou a utilizar... Isto vai soar horrível, Vitor. Mas eu estou a utilizar o Notepad. Nem o rato estou a utilizar. Por isso, não estou com muita... Estou a fazer só aqui de forma... Em casa eu utilizo mais a mesa digitalizadora. É mais fácil a nível de pressão, está bem? Aqui estou a utilizar mesmo só aqui o Notepad. Aqui clicando e vocês vão vendo aqui. Onde é que eu faço também? Eu reforço sempre aqui partes escuras, o cabelo. Pensem sempre que vocês querem criar profundidades, não é? E o vosso cabelo faz parte.
então parte escura, está ali no topo, os fios de cabelo mais escuros entram por aqui dentro e eu vou então realçar esta profundidade. Volto à parte da luz e o que é que eu vou fazer? Vou dar luz aqui nas laterais, no meu cabelo, nas mechas. Poderei ir aos brilhos daqui destas correntes, fica muito giro passar. Onde o cabelo dobra. Vamos só aqui. Aqui é importante nos lábios vocês perceberem que nós temos que meter sombra para os lábios ficarem mais interessantes, porque normalmente nós utilizamos batons metálicos por aí fora, então nós colocamos um bocadinho de sombra na parte interior do lábio para o lábio não ficar todo igual. Eu escureço sempre as narinas, também. Escureço bastante assim as narinas. As laterais, aquele reforço que eu falava dos contornos, eu volto a dar esse contorno no meu rosto. E é algo que eu vou fazendo à medida que vou trabalhando. Então vamos ver aqui o antes e depois, para nós termos aqui mais ou menos a ideia. Ali, como podem ver, esta parte onde eu fiz o erro, para vos mostrar o erro, é o que acontece muitas vezes. E esta parte parece que quase não foi alterada. O objetivo é vocês sentirem que não está demasiado editado. Como vocês viram, eu não alterei rugas nem nada disso, não mexi em nada dessas coisas. Eu raramente faço, só se tiver uma borbulha e que vou lá e elimino, porque de resto eu não mexo nunca na textura quando faço edição de maquilhagem. Acho que não é justo nós estarmos a apagar rugas que são nossas, por isso eu mexo só na cor, que ficou desbalanceada quando nós tratamos. O que é que me acontece também aqui? Se eu fizer Ctrl Shift T, também para vocês terem noção, eu vou criar uma nova fotografia, mas fico com as edições todas por baixo. Ctrl Alt Shift E e crio então aqui esta nova camada que tem tudo. Vamos aqui só escrever aqui, então, luz, vamos criar o pincel varia entre 2% a 9%, também depende muito, imaginem que vocês querem mesmo a parte que seja mesmo escura, seja para um efeito, vocês podem aumentar, isto é só para vocês terem a noção. Aqui inverter sempre as camadas com Ctrl mais I. Já sabem, se for o eu gosto de utilizar dessa forma. Há certas coisas que são necessárias e que eu gosto de utilizar. Os blending modes para mim são excelentes. Está bem? E eu gosto de ver, tem muito a ver com aquilo que vocês pretendem fazer. Neste caso, é maquilhagem, por vezes pode não fazer sentido, mas imaginem que vocês estavam a criar fotografias mais de surrealismo, algo deste género. Então vocês poderão brincar mais com essa parte. Eu aqui não vos vou dizer como é que vocês alteram a cor do lábio, por aí fora, para ficar mais realista, porque não é o objetivo. Vou-vos sim ensinar como é que vocês vão meter esta sombra da cor que ela deveria estar. Então, eu venho aqui às minhas camadas de ajuste e venho à procura do Color Balance. Aqui, vou aqui escrever, está bem? Número 11. Vamos criar camada de ajuste, Color Balance. E vamos, então, ter as camadas necessárias para as cores que quisermos. Criar as camadas de cor que forem necessárias. Quer dizer que eu possa ter 5 color balances, está bem? Neste momento vou adaptar, por exemplo, ao roxo. Vocês já sabem como é que o roxo é criado, não é? É a adição de 2 cores primárias para transformar uma secundária. Por isso é que a teoria da cor é muito importante. Então, eu sei que eu utilizo o vermelho e o azul para o meu roxo, para criar um roxo. Eu posso mudar aqui um bocadinho de magenta para intensificar ou não a tonalidade. E posso mexer, se eu quero mais, menos, mas eu já sei que o vermelho e o azul fazem roxo.
certo? Tenho é que o balancear de forma a que fique mais bonito. A nível de sombra, vermelho e o azul. E vou mexer aqui um bocadinho no magenta. E a nível de luz, eu vou mexer assim um bocadinho mais para o amarelo, porque eu quero que ele vá buscar o dourado. Eu vou inverter a camada. Antes de inverter, vou aqui só mexer aqui na opacidade. E reparem na tonalidade, como é que ela está. Já tem muito mais a ver. Claro que eu também poderia vir a Blending Modes e vir a Darken. Também resulta muito bem. Só. A Darken, a Multiply. E que poderia então trabalhar com Blending Modes. Tem muito a ver com aquilo que vocês mais gostam de usar. Está bem? Imaginem que eu queria assim bem intenso, bem vívido. Eu podia utilizar o Multiply, mas se calhar não usava a 64%. A opacidade já vinha aqui um bocadinho menos, está bem? E que poderia já utilizar assim, só ver o antes e depois. Então vou inverter a camada, Ctrl I, e vou então clicar em B. Diminuir um bocadinho, fazer o ângulo. Eu trabalho muito com ângulos. Aqui vamos aumentar, senão vocês vão estar a arriscar demasiado, 40%, e vou então trabalhar aqui. E vamos ver aqui o antes e depois. Vêem a diferença? Eu agora posso limar. Limar quer dizer que eu clico em X e vou limpar então estas arestas, vou meter a opacidade menor. Eu faço muito como se estivesse a maquilhar e venho limpar as extremidades. Para limparem os cabelos, vocês vêm aqui à textura, exatamente como fizeram o excesso de sombra, exatamente igual. Vocês passam, eu posso até tirar aqui e vos mostrar. Por acaso esqueci-me de vos mostrar aqui. Vamos imaginar este cabelo que está aqui de lado. Obrigada por me perguntarem isso, é uma excelente questão. Eu venho aqui a carimbo, ou então, aqui ao penso. Tem que ser o penso do alto, deixa-me ver se é este. Não, é este. Se vão deixar. Pronto. A ter muita atenção. Não era este. Deixa-me cá ver. Este. Só aqui. Ok, é este. Eu tenho que adequar o tamanho. Como é dizer? Sabem qual é que é o problema? Current and below, e só pode ser current layer. Ele tem que ir só beber a informação a esta layer. Se ele for lá de baixo, faz aquela mancha. Então, eu venho aqui ao pincel, Healing Brush Tool, seleciono onde é que eu vou buscar aquela textura e depois passo aqui, como viram, dei ali um bocadinho ao lado. E começo então a retirar. Claro que se eu tiver uma extremidade, eu não posso utilizar o Healing Brush. Tem que ser sempre o carimbo. Isto também é aqui para os limites de uma boca, de um dente, por aí fora. Pensem sempre que vocês, quando estiverem a limpar trabalhos e tiverem uma linha fixa, o Healing Brush ele vai buscar informação similar e vai borrar aquele conteúdo. Isto quer dizer que se eu quiser criar uma boca perfeita, imaginem que vocês fizeram um lábio e saiu um pouco, se vocês fizerem o Healing Brush ele vai manchar, enquanto que o Clone Stamp isso já não vai acontecer. É muito mais simples eu vir aqui a uma extremidade de uma cara e vir aqui roubar esta informação para colocar ali. Está bem? Se vocês fizerem esta extremidade com o Healing Brush, vai criar uma mancha gigante. Então, eu aqui, voltando aqui a esta parte, olhem só a diferença do antes e depois. Eu vou criar outro Color Balance agora para o laranja. Como podem ver, não é nada complicado. Vêm aqui, Color Balance, e vamos aumentar aqui o nosso amarelo. Reparem, já está a ficar como eu quero. Os highlights também. E acho que não preciso muito mais do que isto. Vou só meter uma color balance aqui bem em cima. E aqui até vou escrever para vocês verem roxo. E aqui dourado.
B. Então, Ctrl I, inverto, e vou B, de brush, e vou então trabalhar. Tem que estar em branco. Vê? Como estava em preto ele não vai lá. Agora vamos ver o antes e depois aqui. Reparem só. É isto que nós pretendemos. Vamos fazer um zoom out. Ui, cliquei onde não devia. Vamos aqui ver a diferença de um para o outro. Aqui. Isto tem a ver com a cor. A luz, quando incide sobre a cor, vai mudar, porque vai refletir. Acho que vocês compreendem essa parte. E a sombra fica sempre transparente num olho, só se usar uma textura cremosa por baixo é que não se vai ver pele. E isto acontece com muita frequência, é normal isso acontecer. Então, como podem ver, eu aqui consigo alterar por completo e já fica aqui. Vamos fazer assim um antes e depois aqui. Quero que vocês vejam bem a diferença. Reparem, está muito mais homogéneo, certo? O que é que eu necessitava também, voltando aqui também aqui à parte das sombras, eu tenho sempre aqui os trabalhos, estou a fazer a sombra, muito importante, também colocaria aqui. Se eu visse que era necessário mais sombra, eu posso colocar mais sombra nesta zona, mas muita atenção. Tenho aqui o pincel com muita opacidade, deixa-me aqui diminuir ligeiramente. 8. Assim, passar aqui de lado. Eu acho que isto vai-vos ajudar muito para quem faz fotografia de retrato, acima de tudo. Como é que podem... Muitas vezes as pessoas não vêm maquilhadas da melhor forma, têm muita oleosidade, a luz quando nós fizemos não estava tão perfeita, às vezes estava muito dura, então vê-se mais os poros. Então como é que eu posso trabalhar de forma a que fique mais bonito e mais homogéneo? Isso é que é importante para vocês terem essa noção. Aqui luz, vou colocar aqui um bocadinho mais de luz. Um bocadinho mais de luz. Está bem? E lembrem sempre que ter assim os pelos faciais é normal. Se vocês apagarem isto é que vai ficar estranho. Porque eu estou a fazer um zoom muito, muito grande a uma pele. Estou a fazer um zoom extremamente alto. Vocês têm a ter também aqui a noção de clarear e escurecer estas zonas. Vai dar mais profundidade a uma foto. Criar aqui onde é as sombras, onde é a luz. E, como podem ver, vocês têm aqui a diferença muito clara de como é que poderiam então tratar uma foto. Depois, eu o que faço sempre é a camada, ou seja, faço a fusão de todas as camadas, mas deixo sempre a edição para baixo. Ctrl Alt Shift E, se tiverem Mac já sabem que é Command Alt Shift E, e venho sempre a Filter, e venho a Camera Raw Filter, onde eu venho sempre aqui ajustar a minha cor, porque depois da minha edição posso achar que o meu equilíbrio de brancos da minha máquina não estava o mais correto, por exemplo, e que está demasiado amarelado, e eu venho aqui e vou então ajustar tudo o que será necessário, colocar os contrastes, as sombras, se forem. Isto sim é necessário vocês fazerem sempre no final, é um balancear de tudo. Depois, se forem necessário, vocês podem vir a Color Mix e podem então reforçar os magentas. Reparem os magentas a mudarem. Estão a ver aqui no olho. Reparem. E eu posso alterar esta parte toda. Posso meter os laranjas um bocadinho mais intensos. Que vou buscar... Eu prefiro fazer mais no fim, porque a edição já está toda feita, ou seja, Tiago, eu faço sempre este balancear no Lightroom, faço sempre, 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 só depois no final, depois de ter criado sombras,
luzes, ter metido a parte da cor, muitas vezes eu sinto a necessidade de olhar para a minha imagem e voltar a balancear. Por isso não é errado fazerem no início, vocês podem fazer, só que depois, mais à frente, como podem ver, a minha sombra agora está muito mais intensa e que se eu fizesse no início, se calhar não teria o mesmo impacto agora no final, que eu já meti tudo correto. E pode-me ajudar aqui em pequenas partes, mas não está errado, está bem? Eu apenas gosto de voltar, é quase com um limar de todo o trabalho, está bem? E depois venho aqui, vou fazer aqui um ok. E vamos ver se ele vai lá. Está a demorar muito tempo com o ok, mas tudo bem. Eu espero que este webinar tenha sido interessante para vocês, para entenderem porque é que quando maquilhamos e quando fotografamos, aquilo que vemos a olho nu não é igual ao que está na máquina. É muito normal, porque por vezes a luz nós não conseguimos controlar, não temos o melhor ambiente possível para conseguir neutralizar determinada luz. Eu acho que o meu Photoshop morreu. Estou a tentar. Ok. Só queria vos mostrar aqui o antes e depois, para poderem ver. Vamos fazer assim. Claro que eu também viria aqui limpar o fundo, essa parte toda, e que poderia então fazer. Tá bem? Mas reparem a grande diferença daqui. Claro que ali eu fiz a manchinha de propósito e vocês vão sempre reparar nisso, mas eu quero que vocês se centrem nesta parte que está correta, está bem? Então tenham atenção, sempre que fizerem maquilhagem e não se sintam frustrados por a cor não estar mais correta quando vocês fotografam, por vezes o equilíbrio de brancos não é o adequado, a luz é demasiado forte ou tem pouca luz, e então nós necessitamos ter determinados programas para voltar a dar a parte da cor. Faz muita diferença a edição, parece uma nova maquilhagem. A maquilhagem, quando saiu, Ana, estava assim nos meus olhos, está bem? Era o que eu estava a dizer. A maquilhagem, muitas vezes o que acontece é quando vocês fotografam, ela fica insípida. E é isto que vocês têm que ter atenção. Bom, fica insípida, vê-se a pele muito transparente e que o olho não se vê porque nós não temos tanta luz a incidir sobre nós. E então temos de ter esta atenção quando nós vamos fotografar. É isso que vai acontecer. Sim, está aqui sombras, está aqui muitas coisas que eu não corrigi, está bem? Isto eu fiz de propósito, isto eu fiz de propósito, está bem, Dulce? Eu fiz aqui várias coisas de propósito, alguns erros, para vocês verem o que não se devia fazer. Eu aqui iria limpar este cabelo, iria acertar aqui um bocadinho este pelo da sobrancelha, iria encurtar, por exemplo. Mas iria limpar estes cabelos todos aqui do fundo. Isto são um trabalho de edição de imagem, de fotografia, para ele ficar bem feito, demora horas. Demora cerca de 2 horas a 3 horas a editar uma foto, para ela ficar o mais natural. Voltamos ao início. Ao fazer isto, quando fazemos estas borradas e já não dá para fazer o Ctrl Z, é voltar ao início. Já não há muito a fazer, é voltar ao início. Por isso é que vocês têm que fazer de forma pensada. Só que camada de ajuste. Ok. E depois tenho aqui passo número 12. Acabar a edição. A ir a Filter. Camera Raw. E vamos balancear a foto. Pronto. Eu vou fazer, fechar, guardar e já vos envio. Se as cores de cada dispositivo têm tonalidades diferentes, como saber qual o uso de cor certa? Nós normalmente vamos adequar aquilo que estamos a ver. Está bem, Vitor? Eu sei que eram aquelas cores, vocês às vezes até podem fazer um pequeno vídeo para terem a certeza, mas sabem que aquela cor era aquela. Por isso é fácil vocês conseguirem ajustar à cor que estava correta quando vocês viram a olho nu. Muitas vezes tem a ver com o equilíbrio de brancos. Basta ter um equilíbrio de brancos mal na vossa máquina e que vai alterar por completo. Então nós quando vamos editar a foto devemos sempre, como aqui o Tiago estava a falar, fazer este ajuste antes para o equilíbrio de brancos estar correto. Porque se vocês estiverem a trabalhar com uma foto que foi mal equilibrada e que a foto está totalmente azul,
quando vocês estiverem a editar vai ser um mau trabalho, é impossível, vocês devem sempre que ajustar aquilo que viram a olho nu. Já terminou, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil para vocês. E agora é uma questão de experimentarem e de fazerem para terem as fotos terem mais impacto, mais cor, mais saturação. É muito importante esse aspecto quando vocês editam fotografias de maquilhagem. Como percebem, as fotos por vezes ficam demasiado insípidas, tem a ver com a cor. Sim, eu depois já envio para vocês. Obrigada a todos e até ao próximo webinar. Obrigada.